Nesse vídeo aqui, eu vou te falar duas ações do setor elétrico que estão no meu radar e eu acredito que vale a pena você ficar de olho também. Então já te inscreve no canal, deixa o teu like e assiste o vídeo até o final. Quem me acompanha aqui sabe que eu costumo falar bastante sobre ações small caps, daquelas empresas que têm um potencial de retorno muito grande. No entanto, no nosso momento atual de mercado, os preços estão tão defasados que até mesmo as ações daquelas empresas mais perenes, mais seguras, com menor volatilidade, apresentam uma boa perspectiva de retorno. E é justamente por isso que nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre duas ações do setor elétrico, que é um setor perene e extremamente previsível. E as ações que eu vou falar aqui são ações de empresas que têm um bom operacional, que têm excelentes ativos, não são empresas que estão em recuperação judicial ou passando por algum grande turnaround. No entanto, mesmo tendo essas características, são empresas que apresentam uma boa possibilidade de retorno a médio prazo e que também servem para compor uma carteira de forma muito interessante. E eu já adianto aqui para vocês que dessas teses que eu vou falar, uma delas é uma tese mais conservadora, mais tranquila, com menos emoção, e a outra é uma tese um pouco mais arrojada, entre aspas, que pode ter um pouco mais de volatilidade, mas que também apresenta uma possibilidade de retorno maior. A primeira empresa que eu quero comentar aqui é a Alupar. E a Alupar é justamente essa tese mais conservadora. Uma empresa que tem sim uma boa perspectiva de retorno, mas que acaba sendo uma tese mais perene, mais tranquila, com menos volatilidade. A Alupar é uma empresa elétrica focada no setor de transmissão de energia. E como todo mundo sabe, esse subsetor de transmissão é o setor mais perene, mais tranquilo dentro do setor elétrico. A Alupar é uma empresa muito interessante, mas que muitas vezes acaba sendo ofuscada pela Taesa e pela Transmissão Paulista, que são justamente as outras duas transmissoras puras que nós temos na Bolsa de Valores. E eu acho um erro não olhar para a Alupar, porque a Alupar é uma empresa muito interessante e que está passando por um novo ciclo de crescimento e investimento. A empresa tem novos projetos em andamento tanto aqui no Brasil quanto na América Latina. E esse, inclusive, é um ponto muito interessante sobre a Alupar. Quando a Alupar viu que os leilões de transmissão aqui no Brasil estavam ficando mais concorridos e, consequentemente, o retorno dessas novas concessões poderia ser menor, a Alupar foi buscar algumas opções. Uma das opções encontradas pela companhia foi justamente participar de leilões na América Latina. Isso é muito importante porque mostra que a Alupar é uma empresa muito focada na sua alocação de capital. Eles não vão entrar em qualquer concessão simplesmente por entrar. Para eles participarem de um leilão, o retorno tem que ser um retorno adequado. E como dá para ver aqui nesse gráfico, as concessões da Alupar, na sua grande maioria, são concessões muito longas. E inclusive, algumas dessas concessões na América Latina, principalmente na Colômbia, são concessões perpétuas. Ou seja, a companhia ganhou e não precisa mais se preocupar, porque ela vai ter essa concessão até o fim daquela linha. Na minha opinião, alguns investidores acabam não olhando tanto para a Alupar nesse momento, justamente porque ela está no meio de um ciclo de investimentos. Até 2029, a Alupar vai investir cerca de 3,9 bilhões de reais aqui no Brasil e tem uma RAP estimada para esses projetos aqui no Brasil de 463 milhões de reais. Já na América Latina, a Alupar espera investir cerca de 290 milhões de dólares, com uma RAP estimada de 39 milhões de dólares. E isso acaba depondo contra a Alupar, porque justamente estando no meio desse ciclo de investimentos, a empresa não consegue ser aquela grande pagadora de dividendos como é a Taesa ou até mesmo a Transmissão Paulista. E isso acaba pesando muito para alguns investidores que gostam de empresas de transmissão de energia. Mas na minha opinião, pensar dessa forma é um grande erro. A gente não pode olhar apenas para o dividendo de hoje. O nosso foco tem que estar justamente no dividendo futuro. E a Alupar, como dá para ver aqui nesse gráfico, tem um histórico de crescimento muito consistente. E além disso, a companhia tem uma eficiência operacional invejável. Como dá para ver aqui nesse gráfico, a Alupar tem uma eficiência operacional
muito superior à média do sistema elétrico nacional. Então, é uma empresa que opera muito bem e, consequentemente, gera muito valor para os acionistas. Olhando agora um pouco para a parte financeira da Alupar, a gente vê que claramente é uma empresa que tem uma receita muito recorrente, muito tranquila, justamente porque a sua receita vem das concessões, então isso acaba sendo muito perene e previsível. Da mesma forma, o EBITDA e a margem EBITDA da Alupar são bastante perenes, bastante confiáveis e bastante consistentes. Isso é característica de uma transmissora, como eu já comentei. E por falar em alavancagem, esse acaba sendo um problema, entre aspas, da Alupar. Justamente por estar no meio de um ciclo de crescimento, a companhia tem uma estrutura de capital mais alavancada. Hoje, a relação dívida líquida pelo EBITDA da Alupar é de 3,3 vezes. Não é nenhum patamar assim que dá medo ou cause problema, até porque as empresas transmissoras de energia conseguem operar com até 3,5 vezes a dívida líquida pelo EBITDA de maneira confortável. No entanto, essa dívida mais alta e essa necessidade de capex intensivo nesse momento acaba diminuindo a pujança dos dividendos da Alupar. No entanto, a Alupar tem um histórico de pagamento de dividendos bastante interessante. Como dá pra gente ver aqui nesse gráfico, a companhia teve grandes pagamentos de proventos ali em 21, 22 e 23, que foram justamente os anos onde a Alupar não tinha tantos investimentos para fazer. Agora, com esse capex mais intensivo, justamente para fazer frente a essas novas concessões, naturalmente o dividendo vai diminuir um pouco, mas ali em 28, 29, quando a Alupar começar a colocar essas linhas para transmitir energia, certamente os dividendos da companhia voltarão a crescer de forma muito forte. E o ponto que mais me chama a atenção da Alupar é justamente quando a gente compara a Alupar com a Taesa. Alupar e Taesa são empresas do setor elétrico que trabalham com transmissão, portanto são pares muito comparáveis. Porém, são empresas que na minha visão estão em momentos completamente diferentes. Enquanto a Alupar está no meio de um ciclo de crescimento que vai elevar sua RAP ali na frente, a Taesa está na ponta contrária. A Taesa vai ver a sua RAP despencar a partir de 2030 se a companhia não ganhar novas concessões para ontem. No entanto, mesmo assim, existe um prêmio muito grande da Taesa para a Alupar, quando na minha opinião deveria ser o contrário. A Alupar deveria ter um prêmio para a Taesa. Hoje, a Alupar negocia a 1,1 vezes PVP, enquanto a Taesa negocia a 1,8 vezes. A Alupar tem uma TIR real de 11% e a Taesa tem uma TIR real de 9%. A Alupar negocia a 6 vezes EV/EBITDA para 2024 e a Taesa negocia a 10 vezes EV/EBITDA para 2024. Claramente, a Taesa negocia muito mais caro que a Alupar. E isso acontece, na minha opinião, porque existe um oceano de investidor pessoa física que segue comprando Taesa todos os meses, independente do preço, sem fazer muita conta, só porque a companhia continua pagando bons dividendos. Mas como eu já falei, olhar para o dividendo de hoje não adianta, a gente tem que olhar para o dividendo lá da frente. Na minha opinião, a Alupar tem grandes chances de ser uma maior pagadora de dividendos do que a Taesa nos próximos 5 ou 10 anos. Antes de contar qual é a segunda empresa elétrica desse vídeo, deixa eu te falar algo muito importante. Se você é um daqueles investidores que investe sozinho, mas não está tendo o resultado que você gostaria, ou até mesmo não tem tempo para acompanhar o mercado e tocar a sua carteira de maneira satisfatória, pode ficar tranquilo que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a tocar a tua carteira no dia a dia e buscar os melhores retornos para você. Para isso, é só você conferir os links que estão aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para minha assessoria de investimentos, que é exclusiva para aqueles investidores que tenham a partir de R$500 mil para investir, e também tem o link da minha mentoria. Portanto, dá uma olhada nos links, vê qual das duas opções se encaixa melhor para você e preencha o formulário que logo em seguida eu te chamo para a gente conversar melhor. A segunda empresa elétrica desse vídeo é a Auren. A Auren é uma empresa focada na geração de energia, e as ações da companhia caem mais de 23% no ano de 2024. Isso pode não parecer muito para quem está acostumado com small caps, mas quando a gente fala de uma empresa elétrica com os ativos que tem a Auren, 23% é uma queda muito expressiva. E o que está causando essa queda da Auren? Basicamente foi a compra que a Auren fez da AES Brasil. Há alguns meses atrás, a Auren anunciou a compra da AES Brasil
em uma operação que eu julgo fazer muito sentido. Essa compra da AES vai transformar a Auren na terceira maior geradora de energia privada do Brasil e com fontes de geração de energia extremamente diversificadas. Essa nova Auren vai ter geração hidrelétrica, vai ter geração eólica e também geração solar. E também é uma operação que vai trazer uma série de sinergias. A Auren estima inicialmente uma sinergia de 1,2 bilhões, mas nesses 1,2 bi está basicamente incluído apenas a sinergia de pessoal e alguma coisa de créditos fiscais. Eu vejo que tem muito mais sinergia para ser colhida uma vez que a Auren comece a implementar a sua operação nos ativos que antes eram da AES. Portanto, eu acho muito plausível que essas sinergias cresçam para 1,5, 1,8 bilhões de reais, quem sabe. Mas apesar de ser uma operação muito interessante, eu acho que tem dois pontos negativos nessa compra da AES. O primeiro ponto é que, na minha opinião, a Auren não pagou barato nessa compra da AES. Eu acredito que a Auren pagou um valor de justo para caro. E o segundo ponto negativo é que justamente por estar pagando um pouco mais caro do que deveria, a Auren vai ficar bastante alavancada com essa operação. Eu acredito que a alavancagem da Auren vai ficar acima de 5 vezes dívida líquida pelo EBITDA depois de incorporar a AES Brasil. E é justamente aí que entra o problema da Auren. A Auren entrou naquela cesta de empresas alavancadas. Então, quando o juro começa a subir, quando a gente tem um cenário de Selic que pode continuar subindo, o mercado bate em todas as empresas alavancadas. Nessa hora, o mercado não quer nem saber se é empresa elétrica, se é empresa de varejo, se é empresa do agro, não importa, todas apanham junto. E um outro ponto que ajudou a derrubar as ações da Auren é que antes dessa compra da AES, a Auren vinha sendo uma grande pagadora de dividendos. E a gente sabe que isso chama muito acionista pessoa física para a base da empresa. E a gente sabe que quando o dividendo diminui, aqueles investidores que olham somente para o dividend yield ficam muito desagradados e acabam vendendo a ação. No entanto, nesse nível de preço, eu estou achando exagerada essa queda da Auren e isso está começando a chamar a minha atenção. Atualmente, a Auren negocia a 0,8 vezes preço-valor patrimonial, enquanto o seu grande par comparável, que é a Engie, negocia a 3,1 vezes preço-valor patrimonial. Tudo bem que Auren e Engie são empresas em momentos completamente diferentes e eu até acho justo que a Engie tenha um prêmio com relação à Auren. Agora, a Auren não é nenhum patinho feio, não é nenhuma empresa quebrada que está em reestruturação e que deveria negociar abaixo do seu valor patrimonial. A Auren é uma empresa com bons ativos, bom histórico de operação e uma gestão muito competente. Além disso, é uma companhia que historicamente sempre gerou muito caixa. E agora, com a incorporação dos ativos da AES, a Auren vai gerar ainda mais caixa. E eu tenho plena convicção, assim como a própria Auren já deixou claro, que a empresa vai desalavancar rapidamente com a sua própria geração de caixa. Eu vejo a Auren desalavancando, voltando para um patamar de 3,5 vezes 3 vezes dívida líquida pelo EBITDA em torno de 2 a 3 anos com a sua própria geração de caixa. E olhando para isso, definitivamente a Auren está no meu radar. No entanto, olhando para o contexto macro e também esperando os últimos capítulos dessa compra da AES, eu acho que é muito plausível que as ações da Auren continuem caindo. Mas eu já adianto aqui para vocês, se realmente esse cenário se concretizar e a Auren continuar caindo abaixo dos R$10, 9,80, 9,50, isso para mim é uma oportunidade excepcional para quem pensa a médio e longo prazo. Na minha opinião, essa compra da AES vai mudar a Auren de patamar completamente. Ela vai ser a terceira maior geradora privada de energia do Brasil e vai gerar ainda mais caixa. E apesar do cenário poder continuar pesado no curto prazo e as ações continuarem sofrendo, eu acho que vale muito a pena olhar para essa empresa e começar a montar uma posição paulatinamente, mês a mês, pensando justamente no médio e longo prazo. Isso porque, com o histórico da Auren, com os ativos da Auren e com o histórico de gestão das empresas do Grupo Votorantim, eu tenho plena convicção que a Auren vai desalavancar em 2, 3, 4 anos que seja. Quando a companhia desalavancar, a ação da empresa vai reagir muito bem, isso com certeza, e além disso,
ela vai voltar a ser uma grande pagadora de dividendos. Essas foram as duas ações do setor elétrico que eu estou de olho e acho oportunidades muito interessantes nesse momento de mercado. Me manda aqui nos comentários, você gosta da Auren, gosta de Alupar, não gosta de nenhuma, gosta das duas, enfim, fica livre para comentar o que você quiser. E também não esquece de algo muito importante para mim e para ti também, né? Porque quando o canal cresce, a gente cresce junto. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo que tu conhece e também com quem tu não conhece, não importa, é só compartilhar. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.